Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Como é que foi de Páscoa? Todo mundo bem, né? Todo mundo comeu pouco chocolate, só os diets amargos, né? Sem aquele... Acredita que eu não comi nenhum chocolate? Nada de chocolate? Aí Viu? também é difícil. Nenhum chocolate, né? Nada de chocolate, nada. Boa tarde ao povo de casa também, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês, tá? Boa tarde. O assunto de hoje que a gente vai falar são das questões 55 a 59 do livro. Eu acho que todo mundo já leu em casa, né? Tiveram feriados aí para estudar. Pouquinha coisa, Pouquinha né? coisa. Evolução dos mundos, não é isso? Isso. Pluralidade. Evolução. A gente tá vai tudo falar no também pacote. da... A gente vai falar também. Olha, eu particularmente, eu sei que pedagogicamente falando não é a melhor opção, mas eu gosto mais do que vem a partir da aula que vem. Que a gente entra na parte mais nós, assim, né? Sabe? Fluido vital, aquela coisa toda. Tá chegando a parte boa. Boa lembrança. Dia 18 de abril, né? Anteontem, comemoramos 160 anos do Livro dos Espíritos. Tá uma data aí simbólica, marcante. E o livro continua atualizado, né? A gente lê e ele vai falando sobre nós, sobre as nossas dúvidas, nossa sociedade, nossa cultura, nossa relação com o mundo, com as leis morais, com as leis de Deus. Muito bonito. E que dure mais, né? Quantos forem necessários. Agora é até eterno, todo né? mundo compreender. Agora daqui para frente. É curioso a gente ver Kardec, no livro O que é o Espiritismo, comemorando que houve uma reunião com 160 e não sei quantos confrades, porque o Espiritismo já conseguia reunir mais de 100 pessoas. Falaram ontem. Engraçado isso, né? Porque ele comemorava assim pequenos grupos. Olha hoje como é que está o negócio, né? Vamos começar então, gente? Vamos. O Eli já conseguiu passar para lá já, né? Tá. Então vamos fazer o Evangelho para a gente dar uma harmonizada, uma sintonizada aí com o alto. Necessidade da caridade, segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvessem distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios. Essa passagem é linda, né, gente? Assim, ele estava iluminado, né? Ele realmente... Página do livro? Tinha que perguntar antes de fechar, né? A gente abre aleatoriamente, né? Aí... Será que eu abro 2 vezes aleatoriamente? Em Fora da Caridade não há salvação, o capítulo com certeza deve ser esse.
Agora a páginazinha, daqui a pouco eu vejo para vocês, pode ser? Pelo índice a gente acaba achando. Isso. Vamos fazer a prece então, gente. Senhor, amado Mestre, estamos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, em busca de sabedoria, de conhecimento, de apaziguamento das nossas questões. Portanto, Senhor, nos inspire, nos intua, traga o sopro da verdade, do conhecimento, da luz eterna, que se faça vibrar nos refolhos mais íntimos da nossa alma e que então, afinizados com todos os trabalhadores do plano espiritual, abnegados irmãos aqui presentes, nós possamos ampliar o nosso conhecimento com todo o conteúdo trazido sobre a pluralidade dos mundos, sobre toda a magnitude, a amplidão de vossa criação. Senhor, somos apenas pequenas criaturas, Senhor, que caminhamos a passos curtos, mas na direção certa. Portanto, ilumine sempre o nosso caminhar, a nossa estrada, a nossa alegria. Graças a Deus. Então, vamos trabalhar. Vamos. Eu acho que não foi não. Que era para fazer antes. Quem quer fazer prece no final, para já ir se preparando assim, fazendo uma coisa de passar aula ansioso, né? Vai tomando coragem aí. Quem te pergunta, um dia você faz, tá bom? Então, vamos lá, Nelson. Questão Puxa. 55. Bom, na questão 55, Kardec pergunta se todos os globos se movem no espaço, se são habitados. Bom, que há outros, a gente já sabe que sim, né? Mas todos os globos são habitados? O que vocês acham? Sim. E o homem terreno está longe, como supõe, de ser o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Uma coisa, não sei se já tratei isso aqui com vocês, mas que me perguntam recorrentemente é: quando o Livro dos Espíritos foi escrito, quando o A Caminho da Luz foi escrito, quando Cartas de uma Morta foi escrito, a gente ainda não tinha chegado a alguns desses lugares, mas hoje a gente já chegou. E quando se chega até lá, quando o que eles filmam, o que está lá, e quando recolhem o material que está lá, para análise, eles não encontram aquilo que as narrativas espirituais dizem existir. A gente já tratou disso aqui? Não me lembro, acho que não, né? Falamos ou não falamos? Por quê? Por que a Marte, por exemplo, já se chegou a Marte, né? Uma sonda chega a Marte, colhe imagens, colhe material para análise, e não encontram lá aquilo que as narrativas espirituais dizem. Por que isso? É porque a matéria é diferente, né? É como tirar foto agora com o nosso material de espírito, né, desencarnado e tal. Mas há espíritos, ou até vou dizer, há vida em todos os planetas? Em todos. Não necessariamente vida orgânica, complexa, como a gente conhece, porque a própria Terra já teve um momento em que não a teve, né? Mas em todos os planetas existe alguma forma de vida em preparação para a ascensão. Isso é fato. Nada que Deus criou não tenha função. Toda a criação, por menor que seja, ou maior que seja, todas têm alguma utilidade. Então, os mundos, essas esferas enormes, né, não faz sentido que elas sejam simplesmente desprezadas, né, sem uma utilidade que não seja a evolução de seres, de espíritos. É um eterno caminhar. Então, cada esfera, mesmo que nós não possamos enxergar, existe a vida, porque nós enxergamos determinadas faixas vibratórias. Nós ouvimos determinadas frequências vibratórias.
né? Mas será que só existe essas frequências vibratórias que nós ouvimos, que nós vemos? É óbvio que não. Existem outras camadas, outras faixas vibratórias. Então, é uma questão de sintonia vibracional para a gente ter o contato com esses mundos. Mas nós, ainda muito materialistas, a ciência ligada à matéria, quer encontrar o quê? Elementos de vida que compõem o planeta Terra em outros planetas, como o hidrogênio, o oxigênio, partículas que dariam a vida que nós conhecemos, a nossa vida biológica. E é muito além disso, né? Quando a ciência conseguir ampliar a mente para que exista outros elementos que possam também gerar vida, seres que consigam sobreviver naquelas circunstâncias, nós conseguiremos aí talvez a comunicação. É como nós imaginarmos. Se nós vivêssemos nas profundezas do mar, aquela seria a nossa realidade, nas escuridões de um oceano. Quando subirmos para a luz, para as águas mais rasas, é um outro cenário, é um outro conhecimento, são outras leis que regem, assim como a vida terrestre. Então, é que nós estamos muito ainda envolvidos nesse aquário, né? nessa profundeza que é o mundo material. A gente tem um vídeo, né? Passar o vídeo, a Oli já levantou ali. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, já que a gente começou essa questão, a gente tem um trecho lá do livro do Cartas de uma Morta, da mãe do Chico, em que ela fala do passado de Marte. E ali, a descrição que ela faz é exata com relação ao que a ciência já descobriu. O que mostra que lá na herança, né, mais materializada deste planeta, o que a sonda que chegou a Marte da NASA encontra, e ele descreve, é rigorosamente idêntico ao que ela descreve como o passado do planeta. O que ajuda a revelar que aquilo que a sonda capta é apenas a parte mais grosseira da matéria, portanto, só capta o passado desse planeta. Uma das coisas que a sonda disse é que o planeta já teve grandes oceanos, daí ter podido existir vida. E isso é uma das coisas que ela fala, que os grandes volumes de água dos oceanos, eles foram mudados para uma outra natureza, porque não precisava mais, né, daquela água toda e tal. Então houve um processo de ebulição daquela água e a matéria sofreu uma transformação. Isso está na parte finalzinha do livro. O que é bastante compatível dizer, o que a gente percebe hoje, com o que a gente manda de tecnologia para fora, é o passado desses planetas, não a atualidade deles, porque ele é mais sutil, tá, do que esses aparelhos podem captar. Bom, e aí para contextualizar, a gente vai mostrar um pequeno vídeo do Exilados de Capela. Existem muitos vídeos dessa natureza na internet, e esse ele é mais, assim, a apresentação é um pouco mais bonita, que tem uns assim, que são rápidos, chega a dar um certo enjoo, tem umas coisas muito rápidas, assim, né, de ver dá não, assim, um movimento uns negócios bem estranhos. Então esse é mais bonito de assistir. Exilados de Capela. Capela é uma estrela em torno da qual existem muitos planetas. E dentro dessa estrutura, a gente tem especificamente um planeta que guarda uma relação muito grande com a Terra. A Terra, dizem os espiritualistas de outras linhas, foi um planeta criado para receber os capelinos. Eu não defendo desse jeito, né? Sim, é verdade, nós os recebemos, mas a Terra não tinha como finalidade recebê-los. Estava na trajetória evolutiva da Terra recebê-los. E isso tem tudo a ver com essa questão da pluralidade do mundo. Para a gente ouvir o vídeo, vou fazer referência a uma explicação que uma vez o Marcelo Alves, sobre essa questão. Uma pessoa perguntava para ele: mas eu não tenho certeza se existem realmente vários planetas e vida em todos eles, desse jeito como vocês falam. Por que seria desse jeito? Aí ele começa perguntando assim: Deus é sábio, não é? É. Então tá bom, vou fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas existem na tua casa? Sou eu, meu marido e 2 filhos. Você construir uma casa com 50 quartos, 10 banheiros, para vocês morarem? Não, por que não? Porque não tem necessidade, Então, Deus que é sábio, muito mais que nós, não faria diferente. Se Ele criou muitos planetas, é porque
havia necessidade de todos eles serem habitados. Não faria isso pelo bel prazer de construir coisas, né? Então, esses planetas, sim, recebem espíritos, ou a vida em início, até que eles galguem a condição de espírito, com E maiúsculo, e eles são etapas, refletem aquilo que os espíritos que lá habitam demonstram no seu íntimo. A gente está falando de mundo isso, mundo aquilo, só quero lembrar que não é o mundo de regeneração, são os espíritos que habitam nele. Porque o mundo reflete aquilo que os espíritos que ali habitam pensam, sentem, fazem, são. Então, o mundo de regeneração é aquele que recebe espíritos regenerados. Não é o planeta que está melhorando, são os habitantes. Isso se reflete no planeta. E uma dessas etapas passa pelos capelinos. Vamos dar uma olhada no vídeo? Quer falar alguma coisa? Vamos. Não, eu ia falar também das leis que regem os mundos e tal, mas depois do vídeo a gente retoma esse assunto. Vamos lá, Oli.
O vídeo levanta várias coisas que a gente precisa discutir, né? Lindo, né, gente? De arrepiar até, né? A gente vai embarcando ali naquela cidade, né, espacial, uma coisa maravilhosa. Deixa ela começar e a gente já... Tá. A pergunta dela é como os exilados de Capela passaram por um processo de estagnação, né, da questão evolutiva para virem até aqui. Na verdade, o que Capela viveu não é muito diferente do que a Terra tem vivido agora, né? Vamos ver se eu chego aí à resposta, e se eu não responder, você fala, né, para ver se eu entendi. A gente fala, e o final do vídeo fala nisso, né? Jesus nos disse, está também na Bíblia, que os mansos herdarão a terra. E aí a gente faz uma leitura da bondade, e não é isso, tem uma literalidade forte por trás disso. A terra da regeneração será herdada pelos que são mansos de coração. É uma maneira de dizer que aqueles que não estiverem ajustados à condição de que necessita o planeta para continuar a sua jornada, esses não permanecerão na Terra. Então a gente não pode falar nem em estagnação, nem em retroagir, nem uma coisa nem outra. Os capelinos que não tinham mais como viver em Capela, porque a sua condição era incompatível com as necessidades que o planeta vinha trazendo, é muito semelhante ao que a Terra vem vivendo, porque as narrativas que os espíritas confiáveis pela sua psicografia falam, é que a gente já tem na Terra isso. Alguns cuja condição evolutiva é muito incompatível com o futuro que se constrói, não tendo mais chance nem oportunidade de resgatar na sua trajetória uma condição favorável de se adequar à Terra, esses já estão, na atualidade e há algum tempo, sendo transferidos para outros planetas menos evoluídos. Isso não os coloca numa condição de desenvolvimento no sentido de caminhar para trás. O que acontece, pelo contrário, é que eles terão mérito para que nesses planetas consigam, pelo seu avanço tecnológico e pela sua moralidade, porque em relação a mundos primitivos, eles são mais moralizados. Eles têm o mérito para andar mais rápido. Então, nada se altera na condição evolutiva de um espírito quando se tira esse espírito de um planeta e o coloca em outro. O que muda é o planeta em que ele se insere, não a sua condição interior. Isso significa que ele vai ter mais dificuldades, mas também significa que ele vai ter mais mérito para a nossa jornada evolutiva poder caminhar mais rapidamente. Um dado importante é a ideia do paraíso perdido, que a gente tem. O mito do paraíso perdido, que é uma sensação do Adão, né, aquela coisa da Eva, da maçã, aquilo tem muito a ver, não tenha dúvida, com a sensação de muitos de nós, ou que foi construído, né, nesse inconsciente coletivo, a ideia do paraíso perdido, porque viemos de mundos mais evoluídos e exilados que fomos por conta da nossa resistência, temos essa ideia de que existem mundos, né, que a gente não tem mais acesso, e é verdade, porque vimos mundos melhores e ficamos para trás. Alguns de nós vivemos essa experiência e se constrói coletivamente esse raciocínio que é passado de geração a geração pelo inconsciente coletivo. Então percebe que isso não muda nada a condição do espírito. O que favorece é o seu crescimento, mas ele não retroage porque é levado para um mundo mais primitivo. Não sei se eu respondi. Uhum. Todos os planetas estão num processo, né? Sim.
O que, falando, inclusive também, puxando um pouco o que o Nelson falou, os planetas como um todo têm uma evolução planetária e tem uma evolução da sociedade que habita esses planetas. Mas tem também uma coisa chamada, que nós já falamos aqui, o livre-arbítrio, que nos permite uma desobediência às leis divinas. Não digo das leis dos homens, não, porque as leis divinas elas são iguais em todos esses planetas. O que diferencia é, sim, a constituição transitória das leis das sociedades, que vão também se alterando ao longo dos séculos, dos milênios de cada país, de cada planeta, de cada país, de cada cultura, enfim. Não é essa desobediência que eu falo, mas quando você fala em piedade, como ali está falando, em que os espíritos que ali permaneceram em capela eram vibrantes de piedade, de amor ao próximo, de entrega. O que a gente está falando? Das leis de Deus, das leis que nós conhecemos aqui através de Jesus. Então, as leis mundanas, materiais e tal, por mais que você até cumpra elas, mas será que naquela época que você as estava cumprindo, elas eram leis extremamente morais e justas, equilibradas para toda a sociedade? Vamos voltar aqui na Terra 200 anos atrás, por exemplo. A gente vai saber que não. Antigamente, a gente podia escravizar o próximo, vender pessoas, optar financeiramente por qual esposa eu casaria ou não, quantas mulheres eu gostaria de ter. Isso tudo estava em lei? Estava em lei. Mas e a moral? Como é que o planeta foi evoluindo? Uma coisa vai evoluindo junto com a outra. Então, as leis dos homens caminharam muito também, as da Terra principalmente. Agora nós percebemos. E continua. Você vê que tem ainda barreiras jurídicas e tal que estão querendo quebrar. A gente vê no Brasil isso acontecendo, na política, em relações. Sim. Claro. Você tem os países e tem o todo. De uma maneira geral, o nosso planeta continua em evolução. E essas questões da Índia, ou do Estado Islâmico, ou da Síria, que a gente vai vendo, o foco está em cima, que antigamente não estava. Sempre, volta e meia, isso já vinha acontecendo, mas não havia um olhar tão sensível como tem agora, de que as pessoas estão... caramba, tem que mudar isso, a gente tem que virar essa página. Antigamente não, morreu, explodiu, matou, a gente passava batido. Hoje você vê que as notícias ficam ali. E a própria população desses lugares não está mais tolerando a exploração, a submissão que existe. Eles estão... Você vê... Exato, hoje com a internet, esse pessoal consegue se expressar, se manifestar, sair do aprisionamento, né? Antes de escutar, deixa eu só completar esse raciocínio do Ricardo, que é perfeito, dizendo o seguinte: existe um vídeo belíssimo que está sendo veiculado agora na Índia sobre o estupro. Vocês viram isso? Eu vi uma cópia legendada de uma, não sei se é bem uma ONG, o que é, mas enfim, uma publicidade que está sendo veiculada na TV aberta da Índia sobre a rejeição ao estupro coletivo. Aí ele fala assim: eu sou homem, mas eu não aceito estupro coletivo. Aí está vindo uma menina, e ela vem meio que cercada por uns rapazes e tal, e aí ele diz: eu sou contra, e ele vai assim, de protegê-la e tal. Veja que há focos de resistência dentro dos próprios países onde as dificuldades mais acentuadas ainda existem. E há uma vigilância, eu diria, internacional, de cobrança, de pressão, que vai fazendo com que a gente venha evoluindo. A grande marca não é de involução, é de estagnação. O que acontece é que a maioria vai caminhando e alguns vão ficando para trás, não porque eles vão regredindo, é porque eles permanecem inertes na sua trajetória evolutiva. É a estagnação a marca que caracteriza os futuros exilados de um mundo em transformação. Não é a involução, é a estagnação. A própria Ivone narra casos de espíritos que estão há milênios em resistência evolutiva. E o seu grau de perversidade é tamanho que eles se encontram exilados dentro do próprio planeta.
porque a liberação deles, digamos, no espaço, né, da Terra, caracteriza enorme conturbação social. O livro Memórias de Suicida, porque o livro é gigante, tem um monte de coisa dentro desse livro. Uma das coisas, ela fala de espíritos muito perversos que são retidos no centro do planeta, porque eles estão em processo de estagnação. Ela não fala em evolução, ela fala estagnação. Há milênios dentro da Terra. São espíritos que só podem ser acessados por outros extremamente moralizados, porque a pura presença física deles causaria um enorme abalo psíquico. Então, é disso que a gente está falando. Chega um momento que não dá mais para manter esses espíritos na atmosfera de um planeta. É necessário levá-los para planetas cuja atmosfera, cuja vibração é compatível com a sua condição, para que eles possam alavancar. Porque a ideia do que eles perderam os obriga de alguma forma. Tratamento de choque, né, gente? Aquela coisa do, agora não tem jeito e vou correr atrás. Nossa, vem cá falar. Falando. Perfeita lembrança. Perfeito. O que aconteceu com o plantio da terra? Parábola, né, do joio e do trigo. Cresceu. A parábola do joio e do trigo que ela está falando aqui. Quando nós plantamos as sementes, nós não sabemos exatamente se vai nascer joio ou trigo, mas quando elas crescem, chega o momento da colheita, você rapidamente identifica o que é joio e o que é trigo, né? Então, é mais ou menos o que acontece. O que aconteceu com Capela, a terra está chegando também para o momento. E quando a transição vai chegando perto, as questões vão se acentuando mais. Não dá mais tempo. Quando há comunicações aqui com a casa, Bezerra, Joana, eles falam, o tempo urge e exige transformações. Nós não podemos mais perder tempo com questões banais, fúteis, que nos desgastam, que nos tiram a vida por orgulho, por egoísmo. Então, quando nós falamos de Capela, voltando ainda um pouco no vídeo, nós vemos ali o que? Quando eles vieram para a Terra, eles tinham conhecimento sobre questões morais? Tinham conhecimento sobre questões morais. Tinham conhecimento sobre comunicação entre os espíritos, entre vivos e mortos? Como é que eles construíram aquelas pirâmides daquele jeito? Eles sabiam manipular fluidos que nós não sabíamos aqui na Terra? Dizem que... Aí você entra em várias questões, tá? Se foram trabalho escravo, se não foram. O nosso amigo Frutuoso, ele veio aqui e falou numa entrevista de ectoplasma, que as pedras eram utilizadas através de ectoplasma. Porque pela velocidade que elas foram empilhadas e feito tudo aquilo, o peso que era, nenhuma força humana na época conseguiria fazer sem a ajuda de fluidos mais densos, que são os ectoplasmas. Mas certamente eles não eram moralizados, razão porque, né, vieram para cá. Nada é desperdiçado. Se eles vieram para cá, eles deixaram informações para a gente importantes, entendeu? E uma coisa importante é perceber que eles não estavam todos na mesma condição. Havia entre os capelinos que vieram para cá níveis diferentes de moralidade, de evolução, de ciência, até para fazer, porque essa é uma das questões belíssimas, né, da bondade de Deus. Ele não os coloca todos juntos no sentido de não haver quem possa puxar, digamos, né, essa carreirinha. Tem alguém que vem um pouco mais à frente para ajudar aquele que vem um pouco mais atrás. Mais uma vez se manifestando a bondade de Deus de todas as formas, dizendo, vocês não estarão sozinhos, entre vocês haverá aqueles que darão exemplos de como se comportar, de como caminhar mais rapidamente. E não duvido também da presença entre eles daqueles que vieram a título de missão para ajudar nessa tarefa, né? Assim como a gente tem hoje. Então, isso tudo mostra sistematicamente o como a gente nunca está desamparado. A menção da nossa amiga, qual é o seu nome que eu esqueci? Laís, fazendo referência à parábola do joio e do trigo, é perfeita porque, como nascemos todos iguais do ponto de vista da criação, né, simples e ignorantes,
Há um momento em que a gente não tem moralidade, mas que a gente não pode dizer que esse espírito ainda deu um passo definitivo no sentido da estagnação, ou não deu um passo definitivo no caminho da sua evolução. A gente precisa desse tempo, e é este momento que a gente vive, o momento em que a gente tem grande parcela da população praticando violências atrozes e grande parcela da população sofrendo muito com a convivência com essa condição de violência, de dor, de atraso moral. Mas é ainda a vontade de Deus, a bondade de Deus, permitindo que a gente tenha condições de manifestar o que a gente tem de melhor. Para que a gente tenha, aspas, uma sentença, de que a gente não tem condições, Deus investiu muito na gente. A gente se equivocou demais para que a gente precise passar por essa experiência de um mundo primitivo, depois de já ter passado por um planeta de provas e de expiações. Muitos desses espíritos que são citados como muito cruéis, não esperaram este momento para serem transferidos. Até para a própria proteção deles, muitos desses espíritos cruéis já foram transferidos tão logo terminaram as suas encarnações. Existem narrativas de espíritos que causaram um grande estrago, que são imediatamente transferidos porque se torna praticamente impossível uma reencarnação no mesmo planeta. O assédio sexual seja tal... sexual, coisa horrorosa. Nada de é que hoje eu estava falando de assédio sexual na graduação, que tinha um cara de assédio... Aí já fiquei com assédio sexual na cabeça. Ato falho, né? Freud explica. Desliguei e já voltei. O assédio espiritual desses espíritos... Vocês gostam, né? De ficar mexendo, né? Tá bom, deixa cá comigo. O assédio espiritual, agora não tem jeito, agora ficou. Espiritual desses espíritos muito perversos seria tão grande que dificultaria a permanência deles na Terra. Então, eles são de imediato, às vezes, transferidos, sabe? Então, esse processo não é uma inovação, uma novidade. Isso é um processo natural para a busca da adequação de determinados espíritos. Lembrando sempre que nós, quando chegarmos a um planeta de regeneração, por exemplo, a gente almeja isso, haverá ainda casos de expiações e provas, mas a predominância do planeta será um planeta mais manso, mais regenerativo, com menos questões, mas haverá ainda algumas encarnações espirituais, haverá, porque a transição é planetária, o tempo que a gente conta aqui não é o tempo dos planetas, o tempo é muito relativo. O tempo passa mais devagar, para essas grandes esferas. Mas o que fica é o quê? Nós vamos ser mais tolerantes aos sofrimentos, nós vamos ser mais amadurecidos para passar por essas questões, por esses desafios, que a Iracy gosta de usar o termo desafios, os problemas da vida. E antigamente não, o sofrimento realmente nos martirizava, a gente tinha ele como um inimigo. A gente tinha raiva de sofrer. Hoje em dia você tolera mais, você está mais compreensivo. Nós, espíritas também, entendemos que as coisas passam. A doença, a saúde, as relações, as perdas. Você vê hoje uma sensibilidade maior ao sofrimento. E lá na frente, quem sabe, nós não vamos usar esse sofrimento para dar também o nosso testemunho de fé, de amor ao Cristo, a Deus, como a gente viu lá no início, por exemplo, a própria Joana de Cusa, quando foi queimada na fogueira, que ela fez daquele sofrimento ali? Ela reclamou? Ela ficou revoltada com aquilo? Não. Ela aproveitou aquele momento para quê? Para, não, Senhor, é isso, essa é a verdade, esse é o caminho que eu devo seguir, porque eu sou realmente uma seguidora sua, eu sou cristã. Então, de repente, o sofrimento para a gente vai ter uma outra conotação. É a nossa hora de se manifestar, é a nossa hora de falar, agora é comigo, é o meu momento. Então, vou passar por isso. E olha, não se iludam achando que quando o mundo de regeneração chegar, a gente não vai ter mais sofrimento. Haverá.
O mundo de regeneração não é marcado pela ausência do sofrimento, é marcado pela presença do bem se sobrepondo ao mal. Haverá mais espíritos voltados para o bem do que os voltados para o mal, o que já vai melhorar bastante, porque a gente está meio lá, oscilando assim assado, mas a gente vai ter maior quantidade de bem do que o mal. Porque a ausência do mal caracteriza não mundos regenerados, mas mundos felizes. E esse ainda está um pouquinho mais distante, vamos esperar mais uns milênios para chegar lá, né? Bom, gente, vamos entrar na matéria, que a gente daqui a pouco... Questão... Essa já foi, 55, foi, agora... é o comentário do Kardec para a mesma pergunta. Posso fazer? Pode, já foi, mas dá já uma olhada. Foi, né? É. Então vou mais um aqui, peraí. Olha lá, que é bonito. lindo o nosso sistema, né? É lindo. É lindo, eu fico apaixonado. Ainda está Plutão lá, coitado, né? É. Voltou, pois é. Plutão voltou. Ele teve uma DR e voltou. É, Plutão voltou para o sistema, né? Voltou a ser planeta. Voltou a ser planeta. Tá certo. Como é que é? Ah, é o que a gente enxerga. Não, mas hoje, dentro do nosso sistema, a gente enxerga bastante, né? Tem mais coisas, mas não que tenha a condição de planeta, né? Tem mais coisas aí. É só os satélites de Saturno, né? Você não está vendo nada ali, é verdade. É verdade. Então vamos lá. Aqui a gente tem no livro A Caminho da Luz, a criação da Lua. Foi justamente esse livro que falou no vídeo, né? Não sei se vocês repararam. Tem na livraria? Manda. O que mandou? Ah, o A Caminho da Luz. Eu pensei que estivesse falando do vídeo. A gente envia também o vídeo. E isso foi o que a gente enviou o PDF para eles. Enviou o PDF, exatamente. A criação da Lua. Nessa computação de valores cósmicos, em que elaboram os operários da espiritualidade sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeria o concurso da Lua, nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema. O manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies nos variados reinos da natureza. Então, ali Emmanuel confirma aquilo que os astrônomos já dizem há muito tempo, que existe sim uma influência da Lua nos ciclos reprodutivos, nos ciclos de desenvolvimento. Eu achava ridículo a minha mulher dizer, vou esperar tal dia para cortar o cabelo, não sei o quê, porque não se corta cabelo na lua minguante, não sei o quê. Tinha essas coisas, né? Que ela vem no interior e lá tem isso, tem a lua para tudo, né? Lua para tudo. Lá eu sei que tinha muito. Na Barra da Tijuca também tem muito. Tem né, isso na Barra da Tijuca? E a gente percebe isso, né? A gente sabe que existe uma relação. A ciência ainda não compreendeu em plenitude o papel da Terra com relação à Terra. Mas Emmanuel, da Lua, é verdade. Hoje está brabo o negócio, né? Está estranho, né? Vocês estão vendo que hoje está estranho. Estou puro hoje não, né? Da Lua em relação à Terra. E é curioso que o Emmanuel se refere à Lua como uma espécie de âncora, a partir da qual a espiritualidade estabelece diversas questões importantes nesses ciclos. E aí, a gente precisa fazer referência ao livro A Caminho da Luz, que Emmanuel dá alguns esclarecimentos sobre como é que Jesus atua nesses ciclos evolutivos, né? A Terra passa por ciclos, por momentos. As revelações que a gente recebeu têm um pouco a ver com isso, mas não é só isso, a questão é mais complexa. Jesus está o tempo inteiro conosco, né? Mas ele não precisa estar, é uma questão meio complexa. Porque Jesus ele está, então ele não está assim, tipo, veio dar uma passadinha na Terra e tal, mas ele está, porque a sua presença é irradiante, né? E Emmanuel fala que Jesus esteve mais próximo à Terra, e aí você tem que imaginar isso de uma forma bem abstrata, em alguns momentos.
porque decisões importantes estavam sendo tomadas sobre esses ciclos, sobre essas etapas, e que Jesus se reunia com espíritos de grande envergadura espiritual, que são orientadores de planetas, tal como ele. Emmanuel narra neste livro que um dos momentos em que Jesus se aproximou da Terra com este vigor maior, porque ele está sempre conosco, a presença dele é contínua, foi exatamente próximo ao momento em que ele veio, né? Quando ele começou a se preparar para vir. E que foi ali que se estabeleceu o início do fim daquela condição que a Terra enfrentava. Então a gente agora vem alardeando um novo momento, porque pelo que se narra lá de Emmanuel, isso fica um pouco, a leitura um pouco, quer dizer, cada um vai dizer uma coisa, ler diferente aquilo que ele diz, mas a interpretação mais corrente é que há cerca de 3 a 4 visitas de Jesus nessas reuniões planetárias mais próximas à Terra, reuniões ocorridas ali por volta do Sol e tal, para discutir questões relativas ao sistema, desde que a Terra se criou. O que significa que a gente passou por aproximadamente 3 a 4 ciclos diferentes, robustos, de mudança mais intensas. E esta que a gente vive hoje, iniciou-se com a vinda de Jesus há quase 2000 anos. Para vocês perceberem que esses ciclos não são rápidos, eles são, do ponto de vista, né, do calendário, bem longos. Este livro é lindo, e o Emmanuel traz nele informações que, repito, não estão em outros lugares. Então, o espírita que quer saber sobre questões do que trata a primeira parte do Livro dos Espíritos e da Gênese, tem que ler A Caminho da Luz. Tá bom? Exato. E pensando na Lua, se a Lua, que é um satélite natural aqui do lado, interfere, de certa forma, no magnetismo da Terra e tal, que dirá das outras esferas que estão perto de nós, ou até mais distantes? O que dirá da estrela, do Sol, que, né, às vezes, mais perto dele, a gente sente rapidinho, né, a presença, né, o calor, ou o resfriamento e tal. Tem todo um estudo que aí já vem a astrologia trazendo para a gente, né, das relações dos planetas e tal. A gente não vai entrar nisso agora, mas se a gente parte do princípio que nada é por acaso, nem o dia que a gente nasceu, a hora que a gente nasceu, se naquele momento havia um posicionamento estelar, planetário, presente, uma constelação, né, montada, arquitetada para aquele instante do seu reencarne, será que não há ali coisas que falem sobre nós, que se manifestam? Eu parto dessa ideia. É óbvio que eu não sou nenhum estudioso sobre isso, mas quem sabe mais lá na frente a gente não vai entender melhor sobre os planetas também nesse sentido, né? Nessa relação que há sutil com o nosso planeta, com as pessoas, com os seres. Ele encarnou, né, na Terra. Isso. Perfeito. Quando Jesus, na condição de espírito de verdade, auxiliou na produção do Livro dos Espíritos, é o que eu estava falando, é porque a condição de Jesus é muito ímpar para a gente discutir, né? Como regra, é uma questão única. É porque a presença de Jesus, vou dizer assim, um espírito como nós, para se manifestar, ele precisa estar bastante próximo ao local da sua manifestação. Quer dizer, para eu me manifestar aqui, eu preciso de uma proximidade física muito grande desse ambiente para que eu me manifeste. Jesus, na sua condição, ele não precisa de uma proximidade física da Terra para que ele se manifeste, inclusive, eventualmente, por meio psicofônico. A sua condição e a sua capacidade de manifestação, a sua vontade mental é de tal ordem que ele consegue fazer isso à distância. Essas reuniões a que se refere o Emmanuel são aproximações físicas, né? Mas a atuação de Jesus sobre esse planeta, sobre cada um de nós, é constante, o tempo inteiro, o que não precisa fazer com que a sua presença física esteja também aqui. Até porque a ideia do que é físico, do que é material, a gente já desconstruiu algumas aulas atrás, né? Então, o que Emmanuel fala é de reuniões em torno do Sol para discutir o rumo do sistema solar.
E aí, uma das questões que trouxe Jesus mais próximo à Terra, até para ele poder se acostumar com essa ambiência, tem a ver com a encarnação que ele teve aqui. Agora, daí por diante, Jesus não precisa mais se aproximar tanto. Vamos lembrar que a aproximação física, como a gente entende de matéria, né, desse espírito, se torna muito penosa. Ele não precisa disso. Ele pode atuar sobre o psiquismo de cada um de nós sem uma proximidade que lhe afete. Isso Jesus consegue fazer. O que é difícil de a gente perceber, porque a gente ainda não tem essa condição. Jesus é um caso ímpar. Existem muitos espíritos crísticos que são narrados por aí, né? Como e é verdade. Mas na condição de Jesus, assim a doutrina espírita sustenta, ele é ímpar em termos de passagem pela Terra. Tá? Não há outro com a mesma condição de Jesus. Ainda que haja outros também, né? Espíritos com evoluções significativas para auxílio do planeta. Não sei se respondi, mas... Podemos avançar, gente? Então, lá, questão 56. É a mesma constituição física dos diferentes globos? A gente sabe que não. A gente já disse que não, né? Física não, de modo algum elas se assemelham. Aí vem a 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á, tem organizações diferentes os seres que os habitam? Foi o caso de Capela, a gente viu o vídeo. Sim, sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. A gente falou disso. São realidades que existem nos mundos, organizações civis completamente diferentes, até porque os elementos naturais são outros. Aqui, o que é valorizado materialmente? A água, hoje em dia o petróleo que a gente precisa, né? Então, há uma composição social e mundial, política e tal, que gira em torno disso também. Lá, em outros planetas, talvez sejam outros elementos, outras questões, outras formas de energia, de reabastecimento energético. Quer falar? Vai falar? Vai falar. Vamos lá. Vai, Nelson. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Os espíritos respondem: pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Exemplo disso, a Amanda Chico narra em Saturno, porque ela vai dizer que a alimentação lá não se faz necessária, como a gente conhece hoje, na medida em que a gente não precisa matar uns aos outros para sobrevivermos, que a alimentação lá, ou a fonte de energia por meio da qual os espíritos sobrevivem, se dá por meio da eletricidade. E toda a habitação existem como se fossem torres organizadas de uma maneira tal para que aquele lar seja um centro de captação dessas energias. Então, eles já sinalizam isso. Eu vou reler com vocês. Pensais então que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que a gente agora desconhece e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar agora na Terra, como da própria alimentação. A gente usa energia para ligar coisa e tal, eles usam para manter a própria vida. São elementos que mantêm a estrutura do planeta. Aliás, algumas colônias espirituais fazem uso do mesmo procedimento. As colônias em que não há essa alimentação e tal, como é que eles mantêm toda a vitalidade do planeta? Por eletricidade. Mas são espíritos já possuidores desse conhecimento de como se faz isso. Então, se a gente observar, há sutilezas em diversas questões do Livro dos Espíritos, que para a gente só faz sentido quando a gente vai tendo outras leituras como essas. Senão a gente passa, olha aquilo ali, a gente não dimensiona o que representa cada uma dessas afirmações que os Espíritos fazem. Tá? E para fechar 58, eles vão dizer: demais,
Não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos? Se a alimentação lá é diferente, o corpo também tem que ser, né? Daí a gente começa a ver que é uma lógica. Algumas coisas a gente não percebe, mas a gente vê que tem sentido. E a gente vai chegar lá. Pode falar. Não, mas o povo perguntou sobre aqueles que congelam o corpo. Então, mas a criogenia, eles só se congelam depois de desencarnados. O que acontece? O que acontece com qualquer espírito desencarnado, né? Você está liberto do seu corpo. É só matéria, né? É isso que eu ia falar. Esse mais que eu falei é porque ele tem uma ligação material tão visceral que ele acha que em algum momento ele vai despertar da criogenia, dessa latência, e vai voltar a viver aqui no ano 3000, 2500. Mas o espírito dele já foi e a gente não sabe o que ele está fazendo por aí, mas o corpo é o corpo, né? Está congelado. É um ressuscitar da proposta dos próprios sarcófagos, né, egípcios, né, de querer manter o corpo para quando eu voltar. A gente percebe, eu falei ainda há pouco da estagnação. Olha o espírito estagnado que volta e mantém as mesmas ideias, preso àquelas concepções e tentam disseminar isso. Isso é uma evidência da estagnação do espírito, né? É um dos exemplos que mostram isso, eu acho. Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Allan Kardec, na questão 59. E aqui a gente tem alguns casos, alguns tópicos de interpretações bíblicas que a ciência hoje desmistifica um pouco, né? Como Adão, como o primeiro homem, o movimento da Terra, a existência do homem antes do dilúvio geológico e a criação do mundo em 6 dias. Adão, como o primeiro homem, se não me engano, na Bíblia, fala de que ele esteve aqui há 4.000 anos, antes de Cristo, é isso que está na Bíblia? A gente tem fósseis de seres humanos de quantos milhares de anos? Né? Muito mais para trás. Isso. Mas todas essas mensagens guardam na sua essência uma mensagem que tem um fundo de verdade. Isso é que é importante. Por isso a gente está falando lá de concordâncias, né, bíblicas concernentes à criação. Exato. Naquela época que foram escritos esses textos e tal, se utilizavam de mitos para explicar determinadas leis morais para pessoas mais jovens, para crianças, para adolescentes e tal, sem utilizar o vocabulário da época, vamos falar assim. É contada na Bíblia como um louro de olhos azuis, uma vez que ele nasceu numa região onde as pessoas são morenas de olho preto. O Jesus, ele... Não tem na Bíblia da escrito que ele é louro de olhos azuis, não existia naquela época. Eu gosto de entrar nessas discussões porque eu falo para você que o que vale, em verdade, de Jesus não é a cor dos olhos dele. Isso aí, séculos passaram, pessoas escreveram, alteraram, fizeram isso, aquilo. É assim que eu vejo. Eu prefiro ficar sempre nas questões morais, no ensinamento, na coisa mais de utilidade diária de Jesus, entendeu? Deixa eu fazer uma referência a isso. Deixa eu falar do mito de Adão. Você já leu o livro Há 2000 anos do Emmanuel? Não. É um livro... Eu digo assim, Há 2000 anos e Paulo e Estevão são livros para os meus, não estou brincando, são enrugadinhos assim, porque eu lia chorando em cima dele, era uma coisa, no metrô ridículo, chorando, lendo aquilo em cima do... Uma vez uma senhora disse assim, você está bem, minha filha? Eu não estou, porque eu estou lendo aqui. Sabe aquela coisa? A descrição que Emmanuel dá de Jesus fala de uma luz, ele descreve os olhos de Jesus.
E ele descreve os olhos de Jesus como castanhos, mas como singulares, como irradiava alguma coisa que ele nunca tinha visto em homem algum. O que essas descrições, às vezes deturpadas, têm como fundo de verdade é que Jesus era diferente. Quando você narra que o estereótipo, o biótipo do homem da época de Jesus era diferente daquilo que está na narrativa bíblia, confie na verdade que essa mensagem traz, em essência e não em superfície. Jesus era diferente. Exato. Isso é verdade, ele era diferente, e essa percepção fazia com que essa descrição, com uma dificuldade de verbalizar isso, os descrevesse com um biótipo que não era aquilo que biologicamente fora determinado, mas que emanava, que irradiava para uma condição espiritual. Exato. Falando um pouco daqui, né, tem lá Adão como o primeiro homem, a gente leu já na Bíblia, a religião falou muito sobre isso, de que havia os jardins do Éden, que lá era o paraíso, que vivia Adão e Eva e tal, até que um dia o Adão provou a maçã, que aí ele teve que sair do paraíso e tal, não sei o quê. E que isso gerou o pecado, que era o pecado da desobediência, e se alastrou por todas as gerações que aí existem como a nossa e tal. Então nós todos carregamos esse fardo de Adão ter mordido a maçã. Isso aí, gente, eu tenho uma opinião muito... Foi Eva que mordeu, Eva mordeu e Adão foi o na Adão onda. foi na onda e provou. Ele provou também a maçã. Provou. Tá bom, Então ótimo. Quando a gente fala de... É que eu li Adão ali e fiquei com Adão na cabeça. Mas é a Eva. Então, tomei o chá que o Nelson tomou lá embaixo. Tomou. A gente tá... Foi Eva, mas a ideia do pecado original tem, repito, um fundo de verdade. A gente tem que buscar na essência, né? A ideia do pecado original tem a ver essencialmente com a ideia de violação das leis de Deus. Na nossa condição, nós hoje somos espíritos que violamos as leis de Deus. E isso traz para a gente uma consequência. A maçã é simbólica. A maçã é simbólica, serpente. a árvore da vida é simbólica, o exílio é simbólico, a gente acabou de ver, mas na essência isso mostra que nós temos no nosso inconsciente uma mensagem que nos coloca na condição de espíritos em evolução, que já estivemos em mundos melhores, em qualquer que seja a condição, que reconhecemos a nossa condição daqueles que violam as leis de Deus e que reconhecemos que a gente tem uma origem lá atrás em alguém que veio de fora, porque na Terra foi assim que aconteceu. Aquele salto que se dá evolutivo se deu com o concurso dos capelinos. Então a gente tem essa ideia de que a gente veio de algum lugar criado. É porque eles não conhecem a origem dos capelinos. Então parece que foi alguém criado do nada. E não é isso. Então vamos ler tudo isso de maneira simbólica. O que mais? Ia falar? Não, alguém ia falar. Esqueci. Você ia falar? Não. Você fez Não. Tá andando. A pauta andou, meninos? Foi para todo mundo? Onde está a pauta? Está aqui? Ela está vindo, né? Está chegando, né? Que ela faz o caminho do vai e vem. Então, mostra mais uma aí. Fala, vamos você lá. quer falar? Não, vamos continuar. Bom, para a gente fechar, vamos falar do seguinte. A história dos 6 dias, né? Que no 7º Jesus descansou, né? Eu nunca sei se é Jesus, se é Deus, porque eles fazem uma complicação, uma mistura nesse negócio. Mas isso tem muito a ver, vocês vão encontrar em bibliografia, que os chamados 6 dias de criação, na verdade, são ciclos. Ciclos porque a Terra passou. Então, só para exemplificar, a letra está um pouquinho pequena, a gente lê para vocês. A Gênese trata no primeiro dia da formação da Terra e do céu, e foi o momento em que Deus fez a luz. Olha o que a ciência fala de os primeiros períodos de formação da Terra. Aglomeração da matéria cósmica universal, num ponto do espaço, em nebulosa que deu origem, pela condensação da matéria em diversos pontos, às estrelas, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas. Estado primitivo, fluídico, incandescente da Terra.
a atmosfera imensa carregada de toda a água em vapor e de todas as matérias volatizáveis, para só depois acontecer, segundo período, o endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento, formação de camadas graníticas, atmosfera espessa e ardente, precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatizadas no ar, ausência completa de vida orgânica. O que bate bastante com a ideia de Jesus fazer o firmamento, ó Deus, fazer o firmamento, separar as águas da terra e daí por diante. Se vocês pegarem a narração dos dias, isso equivale ao que a geologia já comprova hoje, aos passos que a terra veio dando na sua formação. Então, na inspiração que aqueles que escrevem, aqueles que psicografam, a inspiração é recebida de uma maneira que, pela incompreensão do momento, ela é simbolicamente representada por dias, que era um período que a gente consegue imaginar como sendo dos ciclos. Então, não há nenhuma narrativa que desminta aquilo que o A Caminho da Luz traz e que a ciência confirma hoje. O que a gente precisa fazer é abstratizar um pouco a compreensão disso, tá? Isso aí, gente. Eu acho que acabou o nosso tempo, né? Uns 4h40. Deixa eu dizer para vocês, a gente precisa passar por essa parte, mas eu vou confessar que para mim ela é a menos relevante, porque a gente vive num mundo de provas e de expiações a caminho de um mundo de regeneração. Todo mundo chega a esta casa ou a qualquer outra com grandes dificuldades para resolver, com demandas internas que nos levam a acreditar que naquele dia a gente pode ouvir alguma coisa que possa melhorar a nossa vida. Compreender tudo isso dá a credibilidade de que a doutrina espírita traz a verdade sobre a maneira como funciona a vida. Porém, o enfrentamento das nossas questões pessoais, a gente começa a ver a partir da aula que vem. Porque na aula que vem a gente entra na discussão sobre fluidos. E aí a gente está falando não mais do planeta, da criação e tal. A gente está falando da gente a partir da aula que vem. E aí a gente começa a compreender quem sou eu, como eu me manifesto e como é que eu me comporto, eu sou fruto de quê. Eu acho que a gente entra numa fase mais interessante do curso. Tá? Pelo menos eu particularmente gosto mais. Não estou desqualificando a relevância dessa parte, porque ela dá credibilidade à doutrina e a gente reconhece o aspecto científico da doutrina. Porém, eu acho que agora a gente começa a falar um pouquinho mais da gente, eu gosto mais particularmente. Exatamente. Então, é isso que o Nelson falou, a gente falou de várias coisas aí para trás, até para nos situarmos em onde estamos, né? Nosso planeta, as questões que nos cercam e tal. E agora, como que nós atuamos nesse planeta? As questões morais, os relacionamentos, o que nós precisamos. Não há progresso sem mudanças e quem não quer mudar a si mesmo não consegue mudar coisa alguma, exatamente. Fica estagnado e vai lá para o... É isso aí, gente. Então, vocês já entenderam bem, né, a aula de hoje, como é que foi. Alguém ficou com alguma dúvida? Fazer uma pergunta. Vocês todos estão recebendo um e-mail direitinho? Bonitinho. Nessa semana realmente não mandamos, mas eu vou mandar. Não mandamos não. Mandamos, essa semana a gente mandou na quinta ou sexta passada. Não, a gente mandou. Foi? Não me lembro. Foi? Jura que eu enviei agora? Eu pensei que tivesse enviado lá atrás. Então tá bom. Tio. Mas eu tenho enviado, eu não tenho esquecido, viu? Aquela fase lá do não conseguir já passou, né? Já está tudo digitadinho, né? Aí é fácil. Dizer para vocês, a gente deve mandar, a gente ainda vai conversar, mas a gente deve mandar para vocês um materialzinho para ver para a próxima aula, tá? Quando a gente vai falar de fluido, tem umas coisas interessantes para a gente enviar. A gente vai conversar e combinar, vamos mandar logo, porque aí tem que ter tempo para dar aquela lida. Vocês estão lendo, né, seus danados? Fala a verdade. Tô vendo gente meio, né, assim... Veja lá. Outra coisa... a lista de chamada, cadê? Está passando, né? Hoje deu certo, porque na aula passada a gente esqueceu, né? Demorou. Tem alguém que não está inscrito e que está assistindo o nosso curso, que não está na lista? Só para a gente ver. Isso, todo mundo disciplinadinho. Ainda não colocaram o seu nome.
Você já foi lá na secretaria, já... Porque agora as inscrições estão encerradas para o Livro dos Espíritos e outros cursos, né? Você quer perguntar? Não foi Mas você já foi na secretaria se inscrever? Já está acertado lá. Tá bom. Isso aqui é importante. Então, Meninos, daqui a pouco eles atualizam. a gente ia chegar mais cedo para resolver o negócio da prece e tal, mas aí deu um chabu ali com o arquivo e a gente não conseguiu o arquivo que a gente preparou essa semana usar, tá? Pois é. Aí, deixa eu dizer para vocês, aí eu não consegui abordá-los, seduzi-los no sentido da prece, porque a gente recebeu uma sugestão essa semana que a gente acolheu. Aí a gente pergunta de novo, né? Alguém quer fazer a prece? Tá, então eu vou fazer a prece, mas semana que vem a gente vai ter uma conversa diferente. Eu vou colar embaixo da cadeira de vocês uma mensagem. Aquela coisa. É você. Tcharam, né? Meu povo, vamos lá. Mestre Jesus, antes de qualquer coisa, queremos te agradecer a oportunidade de estarmos encarnados, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em família, trazidos pela irmã mais adiantada, Joana de Ângeles. Queremos te agradecer pelas nossas famílias. Qualquer que seja a condição em que nós nos encontremos, estamos no lugar certo, recebendo aquilo que nos é adequado para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para a ampliação da nossa condição. Agradecemos a Ti o Teu infinito amor, ao nos conduzir, ao nos orientar, ao realizar, diante de tanto trabalho, uma movimentação de energia, uma mobilização de vidas e de existências tão grandes para nos dar assistência. Que a gente nunca ignore, nos momentos de dor e de sofrimento, que nós não estamos sozinhos. E que a dor que vivemos é fruto das nossas escolhas, conscientes ou não. Mas que a Tua presença nunca deixa de ser sentida, porque o Teu amor por nós é maior do que conseguimos nesse momento enxergar. Mas auxilia, ampara e sustenta nos Teus braços aqueles que mesmo assim ainda não conseguem enxergar a grandeza do Teu amor. Aqueles que nesse momento, dentro desta sala, em matéria ou em espírito, ou aqueles que se encontram nas redondezas, onde quer que se dirija o nosso raciocínio, o nosso pensamento, que neste momento sofrem dores enormes por conta de uma série de dificuldades que estão se apresentando nas suas vidas, que a Tua presença amiga, assistida pelos mentores desta casa, possa auxiliar a todos esses. E que esta casa continue sendo, como será, o núcleo de assistência, de amparo, de esclarecimento e de auxílio. Que esta falange magnífica de trabalhadores, que reunidos em torno de Joana de Ângeles se encontra aqui hoje em trabalho, possa escutar no mais íntimo dos nossos pensamentos aquilo de que precisamos para continuar as nossas caminhadas com acerto e com equilíbrio. Fazei, Senhor, de nós o que seja da Tua vontade, e que sejamos instrumentos cada vez mais afinados com esse desejo. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos com Deus, meu povo. Fala, minha linda. Ah, vem ela com esse papo. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Bons cursos e boa palestra.